Eu preciso de um Colin ciumento. Eu preciso. Oi, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Esse é o primeiro vídeo do canal, o canal é completamente novo. Tô criando justamente porque muitos amigos e conhecidos me incentivaram bastante. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre Bridgerton. E não tem como falar da saga de livros da série Bridgerton sem falar da série desenvolvida e adaptada pela Netflix de Bridgerton. Então eu já aviso que esse vídeo tem spoilers das 2 primeiras temporadas de Bridgerton, da Netflix, e dos 4 primeiros livros da série da Julia Quinn. Inclusive, depois do evento Tudum da Netflix, a gente consegue ter uma ideia do que a série vai trazer do livro. E eu vou aproveitar para dar minha opinião sobre o que eu quero que a série adapte da obra e que não adapte. Falando um pouco sobre a família Bridgerton, a gente tem o pai, que é o Edmund, e a mãe, que é a Violet. E ao todo eles tiveram 8 filhos. O Anthony, o Benedict, o Colin, a Daphne, a Eloise, a Francesca, o Gregory e a Hyacinth. A Violet estava grávida da Hyacinth quando o Edmund morre. E o Gregory era bem pequenininho. Então o Anthony, ele sempre tenta preencher essa lacuna que os dois têm do Edmund na vida deles. Então ele serve como uma figura paterna. E isso é mencionado tanto na série quanto no livro. Agora, sobre os livros de Bridgerton. Eu vou falar sobre os 3 primeiros porque são os que interessam no momento. A gente tem o primeiro, O Duque e Eu, com os protagonistas Daphne e Simon. O Visconde que Me Amava, que é o segundo livro, e temos como protagonistas o Anthony e a Kate. E o terceiro livro, Um Perfeito Cavalheiro, com o Benedict e a Sophie. O quarto livro é Os Segredos de Colin Bridgerton e é protagonizado pelo Colin e pela Penélope. Como a Penélope é uma das partes centrais dessa obra, eu vou falar também um pouco sobre a família dela. A Portia é a mãe, o Archibald é o pai, e no livro eles têm 4 filhas, na série 3. A série excluiu totalmente a última filha, o que eu não vejo muito problema em terem feito isso. Tem a primeira filha, que é a Prudence, a segunda filha, que é a Philippa, a terceira filha, que é a Penelope, e a quarta filha, que é a Felicity. Apresentando um pouquinho para os que não sabem, a saga Bridgerton é composta por 8 livros, e cada livro vai trazer uma história focada em cada irmão da família Bridgerton. Então o primeiro livro é focado na Daphne, o segundo no Anthony, o terceiro no Benedict, o quarto no Colin, o quinto na Eloise, o sexto na Francesca, o sétimo no Gregory e o oitavo na Hyacinth. O Segredo de Colin Bridgerton é de longe o meu livro favorito de toda a série Bridgerton, e a gente vai começar essa jornada sabendo que se passaram 10 anos do terceiro livro da série, Um Perfeito Cavalheiro. Então, entre os acontecimentos do Perfeito Cavalheiro até O Segredo de Colin Bridgerton, temos aí 10 anos passados. Vamos ver aí um Colin Bridgerton recém-voltado das suas viagens, e ele já aceitou que o destino dele é viajar, mas ele ainda tá receoso porque ele quer deixar um legado pro mundo. E ao contrário dos irmãos dele, ele não tem muita perspectiva de futuro. Então o Anthony é um Visconde, e o Benedict está trabalhando aí para ter o seu nome reconhecido no mundo da arte. Mas e ele? O que ele tem a oferecer? Qual é a marca que ele vai deixar? Já a Penélope, por outro lado, não tá nem um pouco conflitada. Ela já tá bem decidida que o destino dela é ser uma solteirona mesmo. Como a gente viu, já se passaram 10 anos e ela continua solteira. Então ela já aceita que ela não vai se casar com ninguém e esse é o destino dela. Ela só quer realmente continuar com a Lady Whistledown como ela continuou aí durante esses 10 anos. A mãe dela finalmente deixa de levar ela na costureira e acaba de vez com os vestidos amarelos, então ela consegue ter vestidos das cores que ela quer, porque a mãe vê que não tem necessidade de você levar uma filha que não vai se casar para ter novos vestidos e tudo mais, se essa menina não vai se casar. Então ela prefere investir, por exemplo, na Felicity, que ainda é um caminho aberto, que ainda não se casou e que pode se casar. Quanto à jornada da Penélope, a gente vê ela se desprendendo cada vez mais desse status de invisível e se impondo realmente. Porque a gente viu nas primeiras temporadas da série e até nos livros iniciais que a Penélope é uma pessoa muito retraída. E mesmo se ela quiser falar alguma coisa, as pessoas não vão ouvir, e ela sabe disso. E como eu avisei, esse vídeo tem spoilers, então eu já vou falar. No final da primeira temporada da série, a gente vê que a Penélope é a Lady Whistledown, mas a gente só vai descobrir isso no 4º livro da saga. Então realmente aí é uma descoberta pra quem tá lendo, porque eu particularmente não vi muitos indícios nos 3 primeiros livros. Que nem eu falei, a Penélope era uma pessoa muito retraída, muito quieta. E mesmo se ela tivesse algo pra falar, as pessoas não ouviam a Penélope. Eu mencionei um pouco sobre a Lady Whistledown porque se eu pudesse definir o enredo desse livro, seria voltado à identidade da Lady Whistledown. A Lady Danbury, ela solta aí um desafio no aniversário da Violet, de que quem conseguisse descobrir a identidade da Lady Whistledown ganharia uma recompensa de 1000 libras. Então, no livro, a gente vai acompanhar o Colin e a Penélope e o desenvolvimento dos dois. O Colin procurando deixar sua marca e a Penélope também, só que de um jeito diferente, porque ela tem a Lady Whistledown, mas
ela quer se fazer ser reconhecida como Penélope, então você vai vendo cada vez mais ela fazer a voz dela ser ouvida. A Penélope e o Colin sempre foram amigos, isso a gente sempre soube, só que no livro ela fala bastante sobre a amizade que ela também tem com o Anthony e o Benedict, que sempre procuraram ajudar ela de todas as formas. Mas nesse livro a gente vai ver a amizade do Colin e da Penélope evoluindo aí para um status elevado, por assim dizer. Por que eu falo evoluindo? Porque a Penélope ela já aceitou que o Colin não vai se casar com ela. E o Colin, ele vai perceber, que quem sempre apoiou ele foi a Penélope. No aspecto romance do livro, tem até uma passagem que a Penélope pede um beijo pro Colin, porque ela não quer morrer sem nunca ter sido beijada, pra vocês verem que ela realmente desistiu de qualquer chances de casamento. O Colin beija ela, e eu acredito que ele já sentia alguma coisa por ela, mas depois desse beijo, pra ele tudo muda. Pra Penélope, nada, porque ela já sabia que ela não queria casar com ele. Depois desse beijo, os dois meio que estão perdidos um no outro e acabam se reencontrando num baile. Nesse baile, a Cressida confessa ser a Lady Whistledown e a Penélope se vê forçada a desmentir ela. Então a Penélope pede uma carruagem de aluguel e parte para uma capela, para uma igreja. O Colin vê a Penélope entrando nessa carruagem de aluguel e acha que é uma ideia excelente seguir ela, porque ele acha que ela tá indo pro apartamento dele, para eles conversarem sobre o beijo, mas não. Ele acaba vendo que ela vai para uma igreja qualquer e vai atrás dela. E quando ele entra nessa igreja, ele vê ela escondendo um envelope em uma das cadeiras da igreja. Ele vai até Penélope, pega esse envelope e aí ele descobre que é a coluna da Lady Whistledown que vai ser impressa ainda, uma coluna que ela acabou de escrever. Então pra ele aí tem a grande descoberta aí pro leitor que não viu a série de que Penélope é a Lady Whistledown. Então o Colin fica totalmente sem reação e a Penélope sai correndo da igreja. Ela vê que a carruagem que ela pediu não está mais lá, então o Colin pede pra ela entrar na carruagem dele, que ele deixaria ela em casa. Ele tá mais bravo por causa da segurança dela, porque a Lady Whistledown destruiu muitas vidas. Ele fala que ela acabou expondo muitas coisas que as pessoas queriam ter deixado em segredo. Então ele fica com medo de alguém querer se vingar da Lady Whistledown, da Penélope. O que é um bom argumento, porque é verdade. Mas a Penélope pisa firme e ela fala: eu não me lembro de ter falado que eu sou a Lady Whistledown, eu só tô falando que não é a Cressida. Mas ainda assim o Colin continua meio apreensivo. Então temos a primeira cena hot do livro entre Colin e Penélope. Depois de um dos momentos mais românticos do livro, a gente tem simplesmente um momento menos romântico do livro, que é o Colin pedindo a Penélope em casamento. Eu quero tanto que mudem isso na série, porque eu odiei o jeito que ele pediu ela em casamento no livro. E depois o Colin vai pedir a mão da Penélope para a Portia em casamento para deixar as coisas mais oficiais. E tem um momento mega constrangedor, porque a Portia acha que ele tá pedindo a Felicity em casamento. E aí ele fica, né, naquela situação de não, é a Penélope mesmo. E ele vê o quanto a família da Penélope é horrível com ela. A Portia obviamente aceita porque não é segredo para ninguém que ela queria casar uma das filhas dela com o Bridgerton. E aí no jantar de noivado dos dois, sem o planejamento da Penélope, sai a coluna da Lady Whistledown que o Colin pegou aquela vez. Só que era pra sair depois de um dia, acho, daquele jantar de casamento, e acaba saindo na noite do jantar de noivado dos dois. O Colin fica possesso, pega a Penélope pelo braço, leva ela pra um dos quartos e lá eles têm a primeira vez deles. Não antes deles discutirem bastante, porque o Colin jurava que ele tinha convencido a Penélope a não publicar aquela coluna mais. Ele jurava que ela ia desistir da Lady Whistledown. Mas a Penélope é muito orgulhosa daquilo que ela construiu por 10 anos. Ela fez uma coluna de fofoca 10 anos sem nunca terem descoberto a identidade dela. E ela fica muito orgulhosa por isso. E ela não pode deixar a Cressida, a menina que destruiu toda a infância e juventude dela, tirar isso dela. Já depois de casados, a Cressida vai até a casa do Colin e da Penélope e chantageia a Penélope já sabendo que ela é a Lady Whistledown. Por que a Cressida chantageia a Penélope? Porque a Penélope deixa passar na coluna da Lady Whistledown que desmentia a Cressida uma fala idêntica à fala que ela teve quando a Cressida se confessou como Lady Whistledown. Então a Cressida não é burra, ela conectou os pontos e descobre que a Penélope é a Lady Whistledown. E como Lady Whistledown, a Penélope tem muita grana. Ela angariou muitos fundos. Então a Cressida quer aí uma alta quantia em dinheiro, que tá certo que a Penélope tem, mas mesmo assim, ela fica muito dividida e fala pro Colin que a Cressida chantageou ela. O Colin fala, não, fica tranquila que eu resolvo. E aí o Colin se junta com o Simon e com o Anthony, e numa festa que tá tendo na sociedade, revela pra todo mundo que a esposa dele é a Lady Whistledown e faz uma mega declaração muito bonita. A gente já sabe que essa terceira temporada vai fugir bastante da premissa do enredo do livro, porque já saiu a sinopse, essa é a última versão da sinopse, vou deixar aqui escritinha,
e que fala que depois do que a Penélope ouviu do Colin no último episódio da segunda temporada, no qual ele fala que ele nunca se casaria, nunca pensaria em se casar com Penélope Featherington, ela tá muito abalada. Mas agora ela já aceitou que realmente ela não vai se casar com o Colin, ela só quer arranjar qualquer marido pra ela poder ter a liberdade pra continuar como Lady Whistledown. Então ela ignora todo e qualquer sentimento que ela tinha pelo Colin, inclusive a amizade dos dois, e entra no mercado casamenteiro à procura de um marido. Ele, determinado em retomar essa amizade com ela, em pedir desculpas, se retratar, oferece ajuda pra arranjar um marido pra ela. Só que, como em qualquer enredo desse tipo, os sentimentos dos dois aí vão ficando cada vez mais evidentes até que nenhum dos dois pode ignorar. As minhas expectativas para essa terceira temporada da série estão muito altas. A gente já sabe que eles terminaram de editar e tudo mais, já gravaram, só que por conta aí dessa greve dos atores e roteiristas, talvez demore um pouco pra gente ter acesso a essa terceira temporada. Dentre as coisas que eu quero muito que a série traga do livro, a principal é a amizade da Penélope com a Lady Danbury. Depois de Rainha Charlotte, eu me apaixonei ainda mais pelo personagem da Lady Danbury, e eu queria muito ver a amizade que elas têm no livro. E eu honestamente acho que quando a Lady Danbury soltou o desafio, ela já desconfiava que a Penélope era a Lady Whistledown. Ainda mais se a gente for considerar que, na série, duas pessoas já sabem da identidade da Lady Whistledown, diferente do livro, que ninguém sabe, mas a Heloise e a Madame Delacroix já sabem que a Penélope é a Lady Whistledown, então eu acho que podiam deixar interessante ainda mais se a Lady Danbury já desconfiasse. Outras coisas que eu quero muito ver é a Penélope se impondo e fazendo a voz dela ser ouvida, sem uma pena no caminho. O Colin, escritor, que ele mantinha os diários de viagem dele e tem os conselhos da Penélope, sem ele saber que ela é a Lady Whistledown, de como ele tem que prosseguir, da escrita dele, enfim. E depois que ele descobre que ela é a Lady Whistledown, ela ajuda ele a publicar os livros, então eu queria muito ver esse desenvolvimento do personagem. A amizade da Penélope com a Violet seria algo que eu gostaria de ver, mas eu acho que eles não vão trazer porque não cabe, ainda mais com a Penélope e a Heloise brigadas. Mas é interessante a gente saber que a Violet foi a primeira Bridgerton que a Penélope conheceu. Então, eu acho que eles poderiam ter trazido isso nas temporadas anteriores, uma Penélope mais frequente naquela casa, mas eu acho que nessa terceira temporada não cabe muito, justamente pela briga aí que a Heloise e a Penélope tiveram. Penélope e Colin se conhecendo, tudo pra mim. Eu queria muito ver uma miniatura dos dois ali se conhecendo, ele caindo do cavalo, queria muito. E espero que eles tenham feito isso no início da temporada. Em uma das entrevistas promocionais de Rainha Charlotte, a atriz que faz a Rainha Charlotte atual, ela disse que eles têm um novo nome pro diamante da temporada. Vou ver se eu encontro o clipe e deixo aqui. What is the title the Queen gives to her favorite bachelorette? Diamond of the season. Diamond of the season. Yeah, I'm listening. Oh, yes. Anyway. Oh, I can't say it because it's in season 3. Okay, moving on. Então eu fico muito curiosa se esse nome vai ser pra Penélope. Agora, uma das coisas que eu detestaria que a série trouxesse é a revelação de que a Penélope é a Lady Whistledown. Eu acho que não cabe, ainda mais com a quantidade de temporada que a gente tem pela frente. E a Penélope tem muito a agregar. Ainda mais na temporada do Benedict. Eu quero tanto que a Penélope ajude o Benedict a encontrar a Sophie. Eu acho que seria tão legal essa dinâmica aí, o Colin falando para o Benedict que a Penélope é a Lady Whistledown, contando talvez aí só para algumas pessoas. Não acho que precisa fazer a revelação que tem no livro. Eu não gostaria muito. E eu honestamente acho que revelar a Lady Whistledown agora é desperdiçar muita coisa mais pra frente. A gente poderia ver o Colin ajudando a Penélope a manter a Lady Whistledown, ao invés dela largar como ela larga no livro. Então eu acho que a gente poderia aí ter um equilíbrio entre os dois, do Colin ajudando a Penélope também com a Lady Whistledown em segredo, ao invés de ficar com medo por ela, como ele fica. Tá certo que é justificável ele ficar com esse medo, porque a Penélope realmente fez mal, entre muitas aspas, pra muita gente. Outra coisa que me incomodou um pouco no livro, que eu não faço questão que tragam pra série, é meio que essa agressividade do Colin justamente pelo medo. Ele cata o braço dela, puxa ela pros cantos pra falar com ela, e eu acho que não precisava disso. Ela fala muitas vezes que a mão dele no braço dela estava começando a machucar e tudo mais, eu acho que não é necessário. E assim, muito se traz da discussão se a Penélope é uma pessoa má ou não. Eu não acho que ela é uma pessoa má. Eu acho que ela tentou, antes de publicar a Lady Whistledown, toda vez que ela publicava, ela tentava trazer avisos, tanto pro Colin quanto pra Heloise. E nenhum dos dois ouvia ela. E a única forma dela ser ouvida e de proteger os Bridgertons era publicando a Lady Whistledown. Porque ela avisou do jeito dela sobre a Marina. Ela avisou do jeito dela sobre o Theo. E nenhum dos dois ouviu.
Então a única forma dela se fazer ouvida foi através da Lady Whistledown. E eu não vejo problema nisso, eu acho que aí a gente poderia ter a Heloise percebendo isso também, mas eu honestamente não vejo o problema que muita gente vê no fato da Penélope ser a Lady Whistledown em si, e por tudo que ela fez, porque era a única forma dela ser ouvida, e isso se encaixa muito bem no enredo dela ser invisível, de ninguém ouvir ela e tudo mais. E eu preciso de um Colin ciumento, porque essa ajuda que ele vai dar pra Penélope pra ela encontrar um marido vai ter efeitos. Então eu quero ver a Penélope cercada de pretendentes e ele bem P da vida. Esses são os meus pensamentos sobre o livro e série Bridgerton. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui embaixo, ativa as notificações, se inscreve e deixa os comentários se vocês concordam, se vocês não concordam, se tem outras coisas que vocês querem que tragam do livro pra série e coisas que vocês não querem que tragam. E até o próximo vídeo.